Sejam bem-vindos a mais um episódio do Marketing Caos, o podcast que prova que toda semana dá pra gente falar de marketing aqui com cérebro e alma e às vezes também com um pouquinho de meme também. Hoje a gente tá aqui com um cara que começou como jornalista, mas fez sua carreira no campo de guerra do SEO. Senhoras e senhores, senhor André Lucas. Já queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, como que foi essa sua jornada para chegar no SEO? Olha, comecei no SEO bastante cedo. Eu comecei no SEO desde o meu segundo estágio. Então, comecei na Editora Abril lá para 2008. SEO era muito novo na área. Em 2008, a gente tinha pouca gente falando de SEO, a gente tinha pouca coisa. Trabalhei na Editora Abril, que era uma agência in-house dentro da Editora Abril. Então, a gente atendia todas as marcas da editora. Eu comecei ali como estagiário, fui contratado. Então, eu trabalhei com muitas marcas, as franchises nacionais de Playboy, de Elle, de várias marcas assim bacanas, a Nova Cosmopolitan. Então, trabalhei também com a Exame, trabalhei com mais de 10 marcas ali dentro, eles tinham mais ou menos umas 50 na época. E de lá para cá, venho trabalhando com grandes empresas de mídia, trabalhei ali com a Nova.com, que era a empresa de e-commerce da Via Varejo, do Pão de Açúcar, né? Então, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia. Até um pouco tempo eu estava trabalhando para o grupo Ebanks, que é um dos maiores grupos aqui de facilitadores de pagamentos da América Latina, então, que faz pagamento do Spotify, pagamento da Netflix. Quem usou Uber ali com o Pix também já usou o Ebanks. Então, quem é aí de SEO, que paga o SEMrush, é feito via Ebanks. Eu trabalhava na Remessa Online, que faz transferências internacionais, fiquei ali 4 anos. E é isso, eu trabalho no mercado de SEO, no mercado de digital, todos esses 15, quase 16 anos. Lá na Abril você chegou a trabalhar com a Super Interessante? Não, com a Super eu não trabalhei diretamente. Eu tenho vários amigos que trabalhavam lá na época, então o Fred, a Ana Prado, saudade do pessoal que trabalhava lá. E eu trabalhei com o Mundo Estranho. Eu fiz um projeto para Mundo Estranho. Nossa, eu comprava bastante. Mundo Estranho, Guia do Estudante, que eles eram todos do mesmo núcleo. Mas eu adorava Super. Nossa, eu tinha assinatura quando era pequeno. Eu compro todo mês. Hoje mesmo eu comprei a de maio. Compro sempre. Então eu tô sempre. E é engraçado como que você vê a mudança que teve, né? Então, eu até tava olhando uma coisa que eu comecei a reparar nas últimas revistas, que praticamente não vejo muito anúncio. Então acho que vai ficando cada vez mais difícil de vender, né, com essas mudanças e tudo. Nesse tempo de abril, como que foi para você trabalhar com essa quantidade diferente de sites? Você tem que aplicar estratégias diferentes para cada um? Não? Como que você sente isso? Quando eu trabalhei na Abril, o que a gente fazia? A gente era uma área de inteligência, chamava mídia digital. Então, eu trabalhava ali com grandes nomes do mercado. A nossa diretora, ela tinha participado da criação do UOL. A minha chefe direta, ela não participou da criação, mas ela entrou cedinho ali, ela fez o chat UOL. Então, era realmente estratégia de ponta. E como que a gente fazia? A gente era como se fosse uma agência que colava nos editores e falava, ó, vamos fazer o site acontecer. Então, a gente trabalhava um pouco mais por projeto, mas eram projetos rápidos, porque a gente tinha que atender dezenas de projetos da empresa. Então, fazia um projeto entendia o que a gente precisava para fazer o redesenho do site. Geralmente eram sites em redesenho, a gente estava redesenhando a editora inteira. Então, para isso, o que a gente fazia? A gente estudava tudo que o site já tinha, a gente estudava onde o site queria chegar, quais eram os novos nichos que ele queria atuar. Se eu não me engano, a Vejinha queria entrar com pet, então coisas que ela ainda não falava na época. Então a gente via tanto o potencial do que já tinha, de onde eles queriam chegar, e do que as pessoas estavam procurando ali dentro do site e que ainda o site não falava. Então a gente levava toda essa inteligência para cada um dos editores pra gente fazer o novo site como seria. Sim. Então, era muito corrido. Então, quando eu cheguei ali, a gente estava com atraso, porque era muita marca, era muita coisa. Então, aos poucos, não era a única pessoa da equipe, né? Tinha ali uma estagiária, saudades Ju,
Tinha outro chefe ali que trabalhava ali com SEO, porque eu estava começando, né? Foi ali onde eu construí minha base. Aham. Então, mas foi muito corrido. E, assim, a gente conseguiu colocar em dia, conseguiu tirando o atraso, então mas era muito corrido mesmo. E assim, como a gente trabalhava nesse esquema de agência, era um pouco de era esse discovery do site, né? Aham. Para você apresentar para os jornalistas que não necessariamente estavam acostumados com digital. A gente está falando Uhum. novamente de 2009, 2010. Então, era realmente pegar na mão do editor e levar ali o que a gente tinha de melhor estratégia. Ali eu trabalhei um pouco com produto também, um pouquinho antes de SEO, né, do produto de novos sites. Então fazia muito benchmarking em site internacional, tipo, a gente olhava o Wall Street Journal, o FT, New York Times, GQ, a gente olhava ali todas as referências ali de jornalismo. Então era realmente ser referência Aham. em marketing internacional e levar isso ali para os editores. Era bastante difícil, bastante corrido, mas era muito gratificante porque a gente estava ali na crista da onda, né? Legal. Até pra gente voltar um pouquinho, pensando até numa pessoa que não conheça, né? O que que é efetivamente o trabalho de SEO? Trabalho de SEO. SEO, eu brinco que é a parte mais difícil do marketing de você explicar o que que o SEO faz, né? Então, o que que a gente faz ali trabalhando com SEO? A gente precisa entender o que o nosso cliente, o nosso usuário ideal vai buscar no Google Uhum. e a gente precisa ocupar esse lugar. Então, se eu trabalho ali com uma revista de economia, eu vou falar sobre, por exemplo, um índice de inflação. A pessoa, o usuário, ele vai procurar aquele índice de inflação no Google. Então, é interessante que uma revista de economia ou ali uma coisa que fale um pouquinho, que tenha essa sinergia com inflação, que esteja em primeiro lugar, nos primeiros lugares para esses índices, para outras coisas, para que ele seja encontrado. Então, o SEO, ele traz o seu conteúdo on demand. O usuário ele está buscando alguma coisa e você tem que ocupar aquele espaço que o usuário está buscando. Então, você tem que entrar na mente do usuário, você tem que entender o que ele vai buscar. Então, a gente tem uma parte ali de estratégia que a gente entende o que o usuário vai buscar e a gente tem uma outra parte que é produzir um conteúdo para ocupar aquele espaço. Quando eu digo produzir conteúdo, às vezes pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma página de categoria, isso depende do que aquele conteúdo necessita. Então, também é entender qual é o conteúdo ideal que deve ser publicado. E daí, depois eu brinco. A missão do Google é entregar... eu falo Google porque o Google é o maior player hoje, né? Uhum. Então, a missão dele é entregar para o usuário a melhor resposta. Sim. E quando você pensa em entregar a melhor resposta, você pensa que o seu site tem que ter o melhor conteúdo. Ele tem que ser um site que o usuário se sinta bem nele. Então, tem que ser um site rápido, tem que ser um site cuja navegação facilite, que ele não fique, que não trave a navegação dele, que ele se sinta bem ali. Então, você tem que otimizar tecnicamente o site para que ele seja rápido, que navegue bem. Então, o SEO ele é a soma de todas essas coisas. De estratégia, de entender onde você precisa estar, de fazer o que você precisa estar e de entregar um site minimamente qualificado e competitivo para ele funcionar. Eu brinco que não adianta nada você ter o Ayrton Senna, para quem assistiu a série, para quem viu... Ótima série. Para quem viu os vídeos, não adianta nada você ter o Ayrton Senna, que ele era um ótimo piloto, mas ele precisava ali ainda de um carro um pouquinho melhor para ele atingir ainda melhores posições. Uhum. Então, no SEO também você precisa ter um carro, no caso o seu site, bem configurado tecnicamente para você atingir melhores posições. É uma somatória de um pouquinho de tudo isso. E você trabalhou com essas grandes marcas, né? O que que você vê de diferença por exemplo, você pega essas grandes marcas trabalhando o SEO delas para uma pequena empresa, né? Uma pequena empresa faz sentido ela trabalhar com SEO? Não? E o que que diferencia uma da outra? Faz bastante sentido ela trabalhar com SEO, uma pequena empresa. O que diferencia uma pequena empresa de uma grande empresa hoje? Uma pequena empresa, ela geralmente,
não é absoluto, mas geralmente ela está ali começando, ela tem um site menor. Então, vamos continuar na analogia do carro. Essa pequena empresa, ela não vai ter um carro tão potente para competir com um carro de corrida de uma empresa que já está ali consolidada. Então, ela precisa primeiro ir construindo aos poucos, incrementando o carro dela, né? Então, esse incrementando o carro tem uma parte que é técnica, que é uma parte que é realmente código, que você precisa implementar, e tem uma outra parte que é autoridade. Autoridade você constrói ao longo do tempo. Você constrói fazendo bons conteúdos, você constrói tendo boas fontes, você constrói, às vezes, tendo uma referência do assunto que você está trabalhando em parceria, que está assinando os seus conteúdos, que está trabalhando junto com você. Então, você trabalha construindo autoridade, recebendo links de outros lugares. Você, agora, com as inteligências artificiais, que são a evolução do SEO, né? Você trabalha tendo menção ao seu site em lugares pertinentes, feito de uma boa maneira. Então, toda essa construção de autoridade, ela leva tempo. Então, o que você precisa no começo, se você é uma agência, se você é uma empresa pequena? Você precisa, primeiro, atacar, mapear quais os lugares você quer estar, cuja concorrência não é tão agressiva, porque sua máquina ainda não está rodando muito forte. Uhum. Então, você primeiro precisa ocupar aqueles lugares, mapear e ocupar. Então, aquele trabalho ali do SEO, de se colocar no lugar, entender quais são os lugares que eu quero mapear, que eu quero ocupar, e que não tem hoje uma concorrência tão grande. Então, as empresas pequenas começam ali. Geralmente, essas empresas elas são mais nichadas, porque uma empresa pequena é difícil, uma empresa que é muito pequena querer competir com uma gigante. Sim. Geralmente, elas são mais nichadas, então dá um pouquinho mais de trabalho. Você precisa ter um profissional experiente que entre dentro do universo da sua área para conseguir mergulhar, entender. Mas a partir do momento que ele mergulha, entende e mapeia onde a gente ataca primeiro, a gente começa a construir, a aumentar a autoridade, porque eu começo a falar sobre o assunto, eu começo a produzir conteúdo útil. Então, de certa maneira, os algoritmos conseguem entender que a gente está produzindo conteúdo útil, a gente começa a ser lido por quem é interessante, e com isso a gente vai aumentando aos poucos a nossa máquina, a nossa autoridade, e com o passar do tempo a gente vai ganhar autoridade para competir com os grandes. Não é porque você é uma empresa pequena que você não pode competir com empresas gigantes, porque o seu competidor de SEO não é seu competidor de mercado. Quem é seu competidor de SEO? Quem está fazendo um trabalho bem feito de SEO. Quem está fazendo um trabalho bem feito de marketing de conteúdo. Às vezes aquela empresa é gigante e não faz um trabalho bem feito. Às vezes você começou com o seu trabalho de formiguinha e você está batendo ali junto com ele. Então você está brigando pelo mesmo mercado que ele, mesmo você sendo muito menor. Então, faz sentido? Faz. Uhum. Dá trabalho? Dá. Muitas vezes não tem investimento necessário e daí a gente fala, a gente precisa crescer o carrinho. Então, dá para crescer tudo de uma vez? Não dá, vamos fazer aos pouquinhos. Mas precisa ter investimento, precisa ter um investimento tanto de dinheiro, né, para você ter bons desenvolvedores, arrumar o que precisa, às vezes migrar para uma plataforma, às vezes migrar de um servidor para que seja competitivo. Tudo isso, um bom profissional de SEO vai conseguir entender, vai conseguir falar, não, eu não preciso migrar de plataforma agora, eu não preciso migrar de servidor agora. Eu estou competitivo com quem eu quero competir. Às vezes você não precisa ter o melhor, você só precisa ser competitivo. Claro, ter o melhor é sempre bom, mas tudo é custo. Então, Sim. a gente precisa fazer essa balança. Você como profissional de SEO, né? O que você sente que é uma habilidade mais importante, né? É a produção de conteúdo, é a parte de desenvolvimento, é a estratégia, que eu sei que o SEO acaba unindo tudo isso, né? E aí, pensando no dia a dia, né? O que você sente que é mais relevante, mais importante para um profissional de SEO? Essa pergunta, ela é interessantíssima. Eu entendo que um profissional mais sênior, mais nível especialista, ele vai conseguir ter a maturidade de te indicar exatamente o que você tem que fazer. Por quê? Essa pergunta, ela depende de onde você está. Então, para a gente ser competitivo, eu falo, a gente tem que ter aquela nossa máquina competitiva.
E para a gente ter essa máquina competitiva, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quem são nossos competidores. Se os nossos competidores eles estiverem muito mais competitivos que a gente precisa dar um gás naquilo. Se eles não forem tão competitivos, se a gente estiver no mesmo nível que eles, a gente vai olhar para outra parte da estratégia. Então, o que eu sempre penso quando eu estou montando ali uma estratégia? A nossa parte técnica tem que ser competitiva. Só que a parte técnica, geralmente, ela vai entrar em competição interna com outras áreas que os desenvolvedores estão fazendo. Então, é muito comum, não por conta da área de SEO, mas por conta de demandas internas, isso travar. Então, enquanto isso trava, isso é muito importante, que se a gente não está competitivo, se a gente não importa o quanto a gente fizer de estratégia, o quanto a gente tentar construir de autoridade, se a gente ali não tiver um site que está minimamente competitivo, não vai funcionar. Agora, se eu chego num projeto, numa empresa nova, ou num projeto que me chamam para trabalhar e o site está competitivo, eu vou olhar para as outras partes, eu vou olhar para construção de autoridade, eu vou olhar para mapeamento e construção de conteúdo. Às vezes o mapeamento não está adequado, por isso que a gente não está atingindo vários resultados. Às vezes o conteúdo que não está adequado, o mapeamento está ok, mas a gente não está conseguindo executar legal. Então, eu falo, onde que é o lugar principal que a gente tem que focar? Esse lugar principal, ele é onde está faltando. Então, é olhar o projeto como um todo, identificar, dentre todas essas áreas, todos esses pilares, qual é o pilar que está me prejudicando mais nesse momento. E cada empresa tem uma realidade. Então, tem empresa que vai ter um conteúdo muito bom, mas que a máquina não está boa. Uhum. Então, não tem segredo. Mas o que eu falo? Você tem que estar competitivo. Se o seu site não estiver competitivo, não importa todo o resto que você faça de conteúdo, de estratégia, não vai funcionar. E competitivo pelo menos, perto dos seus... Sim. De quem está ali nas primeiras posições para onde você quer estar. E você sente, até pensando nessas mudanças que a gente tem com inteligência artificial, isso mudou muito o cenário de SEO? Como que você sente hoje? O que mais impactou a inteligência artificial no desenvolvimento de uma estratégia de SEO? Essa pergunta também ela é bem inteligente, ela é bem controversa. Uhum. Então, o que eu gosto de falar? SEO mudou muito nos últimos tempos, mudou muito com a inteligência artificial. Eu não acho que tenha mudado tanto. A minha fala, ela é controversa, eu sei. Por quê? Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de sinais que a inteligência começa a entender. Então, o Google começou a trabalhar com inteligência artificial em 2012. Ele começou ali com Knowledge Graph, então grafos de conhecimento que você começa a conectar a interação de uma partezinha do conteúdo com outra partezinha. Então, você começa a criar semântica ali, você começa a entender, por exemplo, eu estou falando sobre futebol. Se eu estou falando sobre futebol, o que vai estar ali no grafo de conhecimento? Vai estar times, jogadores, tudo isso. O Knowledge Graph em 2012 já começou. Quando a gente olha ali em 2015 e implementado, acho que 2016, já começou o RankBrain. RankBrain é outra área de inteligência artificial que já começa a trabalhar o campo semântico no Google em 2016. Então, em 2016, o Google já trabalhava com campo semântico. Então, tudo que a gente precisava fazer bem feito para que isso funcionasse para as inteligências artificiais, o Google já nos deu o sinal em 2016. Então, quem vinha trabalhando os esquemas é o nome técnico ali de uma partezinha de código que a gente coloca. Quem já vinha trabalhando os esquemas, o HTML, quem já vinha trabalhando tudo isso, quem já vinha escrevendo para humanos, eu acho bastante interessante quando alguém fala, agora a gente tem que parar de trabalhar com keyword e escrever para humanos. Mas para quem você escrevia então antes? Seu foco não era no usuário, seu foco era em tapear o Google. Então, quando alguém fala para mim, olha, o SEO mudou muito, com inteligência artificial, as coisas mudam, eu falo, mudou para quem?
Mudou para quem não estava fazendo ainda uma parte técnica de colocar os sinais para o Google entender melhor seu conteúdo, uma parte de quem ainda estava talvez fazendo uma escrita que não era tão bem direcionada para o humano. Mas vamos voltar ali para a missão do Google? Qual que é, né? Entregar o melhor resultado? Para a gente entregar o melhor resultado, então a gente já devia estar fazendo isso antes. Então, muda muito? O que muda agora? Sendo prático. Falei ali bastante de teoria, bastante do que devia estar sendo feito, sendo bastante prático. Quem não vem fazendo isso bem está começando a sofrer com as inteligências artificiais, porque elas estão cobrando que isso seja feito. Se isso não for feito, você vai desaparecer nas inteligências artificiais. Seja um chat GPT, um Gemini, ou seja até mesmo a inteligência artificial ali, tipo, dentro do Google, né? Embarcada que ele coloca ali nos seus resultados. Então, a gente não vai ser tão encontrável ali se a gente não fizer. Então, essas mudanças, elas nada mais fazem do que exponenciam o que já devia estar sendo feito. Então, o que é bastante interessante também falar? Hoje, qual que é a diferença do Google para o tamanho das inteligências artificiais? Tem uma pesquisa recente de uma consultoria, SparkToro, ela fala que hoje o Google é 373 vezes maior do que as inteligências artificiais. Eu acho esse número muito ousado, então acho que a SparkToro pode ter inflacionado um pouco o número, isso a gente pode discutir, mas é indiscutível que o Google é muito maior hoje e que as inteligências artificiais estão ganhando espaço. Tem uma outra pesquisa recente, saiu acho que semana passada, que é uma pesquisa com dados do SEMrush feito por uma agência de marketing. Saiu semana passada essa pesquisa. Ela já fala em torno de 30 vezes maior. Eu já acho um número bem mais plausível, mas a gente ainda está falando de um número 30 vezes maior. Então, são empresas muito renomadas que fazem essas pesquisas e a gente percebe que realmente, independente se a gente está falando de 300 ou de 30, o Google ainda é o maior. Então, a gente tem que ficar de olho porque as inteligências artificiais estão crescendo, estão ganhando mercado e é uma evolução do trabalho. A gente, lá no futuro, vai ter que olhar o Google e olhar as inteligências artificiais. Eu lembro de uma outra pesquisa que eu li que falava quem vai ditar o mercado é Google e GPT. Porque o GPT ele é muito maior do que todas as outras. E o Google, ele hoje é bastante maior que o Bing também. Então, a gente tem que ficar de olho, entender como que está esse crescimento. Elas estão com crescimento exponencial, mas qual é o futuro? Não sei quem que vai liderar. Mas a base é você fazer um conteúdo bem feito, sem o que a gente chama de fluff. Fluff é quando a gente começa a colocar aquele monte de palavra, de expressão que vai deixando a sua resposta mais empombada, mais maior, assim, só que aquilo confunde... Você não tá produzindo para humano, né? Você não tá produzindo... Você até tá produzindo para humano porque você tá deixando a resposta mais bonita, só que você tá deixando ela menos objetiva. E daí o cara, ele só quer saber a resposta. Então, eu sempre fiz SEO pensando no usuário. O cara que está buscando, ele quer saber a resposta. Ele não quer falar, ele não quer saber tal coisa, é muito interessante, por que isso, por que aquilo. E a inteligência artificial, ela exponencia isso. Mas isso, quem já era centrado no usuário, já respondia para o usuário. Então, as estratégias que eu levei, que ajudaram muitos sites a crescer, muitas eram simplesmente tirar o fluff. Isso já ajudava muito, 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 muito. Então, quem trabalhou comigo, às vezes ficava até cansado de falar, gente, tá com fluff, precisa tirar o fluff. Então... E você acha que dá pra... Porque uma coisa que eu vejo quando se fala de SEO é que muita gente fala que precisa produzir conteúdo. Você acha que dá pra ranquear sem produzir uma tonelada de conteúdo? É uma questão mais estratégica? Ou produzir mais conteúdo realmente faz diferença? Produzir conteúdo faz diferença. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Então, eu lembro uma empresa que eu entrei que a gente tinha essa vontade de vamos produzir conteúdo. Eu demorei um tempo até conseguir
explicar para as pessoas, mostrar para elas que a estratégia ali não era só produzir conteúdo. Por quê? A gente já tinha muito conteúdo. Aham. A gente precisava continuar produzindo, porque o tempo todo conteúdos, novos assuntos vão surgindo e a gente tinha ainda algumas lacunas no que onde a gente podia chegar, mas a gente tinha muito conteúdo estratégico que começou a ficar velho. Sim. E daí o que que você faz? Se você não atualiza o conteúdo estratégico que está velho, então aquele conteúdo que era super estratégico, que precisava estar no primeiro lugar, ele cai. Aham. Muito interessante que eu percebi um conteúdo uma vez que caiu e foi na data exata que ele fez 1 ano. Então eu não posso garantir que o Google tem um trigger ali de 1 ano. Ele deve ter vários triggers diferentes, mas por algum motivo, em 1 ano ele caiu. Daí eu fiquei, será que isso é só nesse conteúdo? Eu fiz alguns testes e eu percebi que em alguns outros conteúdos do meu site, ele caía desse trigger de 1 ano. Então, o que eu queria falar também na produção de conteúdo? Além de produzir, a gente tem que ter uma frequência. E quando eu digo uma frequência, é realmente, a gente pensando agora em máquina, tá? O Google, ele tem aliás, o SEO em geral, na parte técnica, tem ali o que a gente chama de crawl budget, crawl rate, que é a taxa que os buscadores estão passando ali para entender o conteúdo no seu site. E o Google, quando ele está fazendo isso, qualquer outro buscador, quando ele está avaliando qual é a frequência que ele quer passar no seu site, ele avalia qual é a frequência que você publica. Então, se você publica uma vez por mês, ou se você publica uma vez por semana, se você publica todas as quartas-feiras, é interessante você manter essa frequência para que o Google entenda isso e que ele passe ali o mais otimizado possível nos momentos possíveis ali para crawlear o seu site. Então, precisa produzir muito conteúdo, respondendo a sua pergunta? É interessante você produzir muito conteúdo, porque quando você produz conteúdo, você vai fazendo linkagem interna, você vai construindo autoridades, começa a falar de um montão de coisas daquele assunto, você começa a aumentar a massa de vocabulário geral que o seu site fala daquele assunto. Então, quando a gente está falando de IA, dessas coisas semânticas, você está aumentando ali o léxico, o vocabulário que eu estou falando desse assunto. Então, é interessante produzir bastante conteúdo. Em certo momento, você precisa produzir adoidado. Se você for pequeno, quanto mais você produzir, maior você vai crescer. Uhum. Conforme você cresce, você tem que pensar que você precisa dar manutenção para os conteúdos antigos, principalmente para os que são principais. Você não vai conseguir, depois de um tempo, dar manutenção para todos. Você vai ter que... O analista de SEO também vai ter que priorizar o que ele vai conseguir dar. Já trabalhei em site que a gente conseguia... a gente tinha milhares de conteúdos. E a gente conseguia fazer, tipo, em 1 ano, 10%. Então, eu brincava assim, tem que ser Pareto. Uhum. Tem que ser o que vai trazer mais volume, o que vai trazer mais conversão, o que vai realmente trazer mais vantagem ali para o meu site. Precisa fazer uma regra de Pareto. Então, produzir muito conteúdo, o máximo que você puder, contando conteúdos novos, quanto atualização de conteúdos antigos, e com uma publicação constante para você educar os bots a passarem para o seu site com aquela frequência. Legal. E você tem alguma ferramenta hoje, quase até mais de uma, né, que você acha que é indispensável para um profissional quando a gente está falando de SEO? Olha, eu gosto muito do SEMrush. O SEMrush, ele é bastante interessante. Ele é bastante completo. No último projeto que eu participei, o SEMrush, ele me ajudou a sair de uma sinuca de bico. Legal. Eles têm uma nova funcionalidade ali de IA, e com essa funcionalidade a gente estava ali num platô, e eu precisava sair desse platô. Uhum. Só que para sair desse platô eu precisava quantificar muita coisa ao mesmo tempo, porque eu precisava achar quais eram as oportunidades. Era sempre assim, isso tem volume, mas a gente não tem autoridade. Isso a gente tem autoridade, mas não tem volume. Isso era muito difícil de mapear uma coisa nova. E para a gente mapear essa coisa nova, o SEMrush, ele me ajudou bastante com uma métrica que eles chamam KPD ou PKD, depende se é inglês ou português. Todo mundo deve conhecer o KD, que é a métrica
comum do SEMrush, que é Keyword Difficulty, e o KPD, PKD é Personal Keyword Difficulty. Então, com essa métrica, eu consegui fazer um mapeamento dá trabalho, deu bastante trabalho, porque eu precisei pegar várias fontes. Ele tem uma limitação do quanto que você consegue usar desse KPD, porque é uma métrica nova de IA, consome muita inteligência artificial do lado deles. Então, a gente tem só uma quantidade bem pequena ali por mês que a gente consegue usar. Mas com isso, fazendo a estratégia correta, eu consegui sair do platô, porque eu consegui ver onde que o site tinha chance, onde tinha volume, onde tinha autoridade, onde tinham todas as métricas que eu precisava para postar numa keyword. Então, eu sabia qual era o grupo de keywords que eu queria postar e que eles teriam algum resultado, assim, teriam mais chance de dar resultado, que eu teria menos chance de errar na hora de apostar. Então, isso é interessante, principalmente quando você tem equipes mais júniores. Por quê? Porque essa parte de autoridade, se eu tenho ou não autoridade, é uma parte que é bastante feeling do profissional. Então, o SEMrush, ele ajudou a transformar esse feeling em uma métrica estratégica que ele usa IA. Então, achei bastante interessante, gosto bastante. Ele é uma ferramenta bem completa. Você tem auditoria de site, você tem análise de backlinks. Então, para mim, é uma das ferramentas mais completas. Uhum. Ele é uma ferramenta cara. Então, o que eu brinco? Você não precisa ter um SEMrush. Você lembra da historinha da gente construir o nosso carrinho? É a mesma coisa. Se você hoje está ali pequenininho, você não tem um budget para ter um SEMrush ou uma outra ferramenta, o Ahrefs ou alguma outra ferramenta ali de mercado que é bastante interessante, começa com uma ferramenta menor e com essa ferramenta você vai avaliando se você precisa de uma ferramenta mais potente para ir construindo a sua estratégia. Eu gosto bastante do Ubersuggest também. O Ubersuggest, ele é um preço bem mais razoável e tem bastante coisa que também dá para trabalhar com ele. Legal. Claro, as do Google, né? Google Trends, Sim. Google Search Console, que são as ferramentas gratuitas que você consegue utilizar. Você citou uma coisa interessante, que você falou, por exemplo, lá do conteúdo, que a gente... São plugs, né? Que é você usar aquelas palavras ali durante o texto. E aí eu fiquei repensando aqui no conteúdo de youtuber. Eu vejo que tem muito youtuber que começa ali o conteúdo e aí vai usando... vai falando um monte de coisa até chegar no objetivo que eles querem, né? Então, às vezes, um vídeo lá que podia ter 12 minutos, o vídeo podia ter 6 minutos, o vídeo tem 12. Você acha que essas estratégias de SEO dá para se aplicar também nisso, por exemplo, na produção de um vídeo, em conteúdo para rede social? Faz sentido isso? Você costuma utilizar ou não? Não tem relação? Esse ponto é um ponto bastante interessante, porque a gente tem dois tipos de conteúdo. Os conteúdos que são on-demand, né? Então, que o usuário está buscando, e os conteúdos que a gente está colocando para o usuário. Eu vou fazer uma analogia, eu que sou jornalista, um conteúdo que você está colocando para um usuário. Imagina um jornal de papel mesmo. Uhum. Você está colocando, o usuário ele está recebendo o jornal e você está colocando o conteúdo que você acha pertinente, que ele quer ler. Não é um conteúdo on-demand, não é uma coisa que ele está pedindo. Então, a gente tem esses conteúdos que a gente coloca para o usuário e os conteúdos que são on-demand. Os conteúdos que a gente coloca para o usuário são a mesma coisa. A homepage de um wall, de um G1, de um site grande. Quando a gente está falando de uma audiência de redes sociais, ela é diferente de uma audiência de SEO. Porque a audiência de redes sociais, a gente tem uma base consolidada, uma audiência de CRM. A gente tem uma base consolidada que a gente está colocando o conteúdo que a gente quer, que a gente sabe que o usuário vai ler. E quando a gente está falando de uma audiência de SEO, é uma audiência que o usuário, às vezes, não adianta eu colocar uma coisa super interessante se ele não sabe que existe, se ele não vai procurar e se ele não vai ler. Então, você tem que pensar se o seu conteúdo é on-demand ou não. Um exemplo, assim, só para ilustrar. Eu lembro uma vez que eu li sobre apartamentos de 10 metros quadrados em São Paulo. Eu falei, nossa, gente, que interessante isso. Tinha a ver com o que a minha
empresa trabalhava, podia ser interessante, só que não tinha apelo nenhum naquele momento de SEO, porque as pessoas não estavam procurando ainda sobre isso. Podia ser uma aposta, podia ser que isso viralizasse, que as pessoas começassem a procurar, poderia. Mas até aquele momento eu não tinha sinais de que aquilo aconteceria. Mas se eu tivesse uma base consolidada, se eu tivesse uma homepage, se eu tivesse uma base de redes sociais para colocar aquele conteúdo, seria interessante. No YouTube, se você tem um canal consolidado e você coloca alguma coisa ali, tipo, bacana, mesmo que aquilo não seja otimizado para SEO, as pessoas vão consumir, porque você já tem a base daquele canal. Agora, se você quer que ele seja otimizado para SEO, você vai ter que trabalhar bem os sinais para que aquilo seja on demand. Então, eu vou ter que ter um título que não seja um título tão lúdico, que seja um título mais objetivo. Qual é a estratégia correta? Depende. Se você quer ir on demand ou se você quer ir para uma base que você já tem consolidada. É interessante isso, porque se você for pensar no tipo de conteúdo, então isso me trouxe muito uma questão do que às vezes eu uso o YouTube. Eu quero saber, por exemplo, sei lá, né? Eu comprei lá um microfone. Como eu uso esse microfone? Como que eu instalo lá a utilização desse microfone? É um tipo de conteúdo que eu quero que a pessoa seja direto. Então eu quero que ela já me traga. Agora, se é alguma coisa que eu já tô. É uma página que eu curto e já tenho ali uma noção, eu quero saber o que o cara tá falando, a opinião dele. Aí já. É a mesma plataforma, mas são estratégias diferentes que tem que se pensar, né? Exatamente. Pensando em portal de notícias, só para ilustrar, a gente tem os articulistas. Isso. A gente tem o pessoal de opinião, que você entra num Estadão, num G1, numa Folha, um UOL, para ler aquele cara. Ele pode colocar o título mais lúdico que ele quiser que você vai ler. Agora, se você quer uma informação objetiva, você precisa aplicar as técnicas de SEO, porque senão você vai estar deixando dinheiro na mesa. Você vai estar deixando um público que queria alguma coisa on demand, que está procurando aquilo, seja no YouTube, no Google, nas inteligências artificiais, você não vai estar atingindo aquele público. Você pensou nisso para o seu conteúdo em rede social? Você costuma trabalhar alguma dessas visões para a construção do seu conteúdo? Eu tô trabalhando nas redes sociais há pouco tempo, então eu passei um tempo ali sem dar bastante atenção para elas. E eu tenho uma veia jornalística, né? Eu sou profissional de SEO, mas eu sou formado em jornalismo, já estudei um pouquinho de branding fora do Brasil. Então eu tenho... digamos que eu tenho essa skill completa ali no marketing e comunicação. Então, eu penso bastante o que eu quero que as pessoas leiam nas minhas redes sociais, o que eu quero que elas engajem, é alguma coisa que eu quero atingir uma base que eu já tenho e que as pessoas vão interagir. Então, eu tento trazer coisas novas, não coisas necessariamente on demand. Até porque eu, ali como um especialista, o que eu preciso dar para as pessoas é assunto novo e fresco. Tem outras estratégias que fazem parte da construção de autoridade, que é realmente você dá ali o que é on demand. E onde é on demand, eu vou trabalhar alguma coisa ou outra na rede? Posso trabalhar, mas são coisas mais básicas, pensando ali na área de SEO. O que é link juice, o que é tal coisa, às vezes como mexer em tal ferramenta, já começa ali uma coisa um pouco menos... que já vai ajudar um pouco o meu público, mas ainda não é como eu quero me posicionar. Então, vou ter essa estratégia? Vou ter essa estratégia num site pessoal, uma coisa que eu vou estar levando ali como SEO. Mas pensando ali na construção de autoridade nas minhas redes, precisa ser esse conteúdo que eu estou colocando de conteúdo novo. E a partir do momento que o meu site pessoal, o meu site que fala de alguma coisa, começa a ter uma audiência um pouco mais consolidada, pode ser construindo até via SEO, eu tenho ali uma base que eu falo com tantas mil pessoas, eu começo a colocar, por exemplo, um artigo de opinião meu ali, como conteúdo relacionado, que a pessoa não chegaria porque ela não conhece a minha homepage ainda, mas que ela começa a consumir aquele conteúdo de opinião, ela chegou ali por um conteúdo objetivo, e eu consigo relacionar com conteúdo de opinião. Então, a estratégia de SEO, eu brinco que ela é a estratégia mais verticalizada do marketing, porque você tem que passar ali de como entrar, mas você tem que na conversão, você tem que conversar com todas as outras áreas. Então, isso é branding, essa parte de falar
de opinião. A parte de falar de CRM, a parte de falar de redes sociais, você precisa entender o que funciona em cada lugar para não fazer errado, para levar no SEO que você precisa fazer. E, no meu caso, por exemplo, a parte de redes sociais, eu preciso entender o que funciona ali para que converse certinho com a parte de SEO. Quando a gente fala do trabalho de SEO, como que você consegue medir? Porque o que eu vejo muito é que tem empreendedor, e aí falando principalmente de pequeno empreendedor, ele está muito interessado no resultado, né? Na venda que isso vai trazer. Como que você consegue apresentar para o empreendedor o resultado, considerando que a gente está falando de uma estratégia que vai ser pensada para o longo prazo e que muitas vezes ele acaba se confundindo, por exemplo, com outras ações, né? Então, estou fazendo um trabalho de branding. Como que você consegue apresentar o resultado que o SEO trouxe para essa empresa? Para você apresentar um resultado de SEO, ele é um trabalho, assim, eu acho que qualquer briefing, quando você está entrando para fazer um trabalho inicial com uma empresa, você precisa mostrar para a empresa, quais são os gaps da empresa, como as coisas vão funcionar. Não é uma ciência exata, mas você precisa ter um planejamento. Então, é o que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, a gente precisa entender quais são os pontos que a empresa precisa mapear, que ela precisa otimizar. E com isso a gente começa a entender quais são as métricas que a gente vai olhar. A quantidade de acessos, isso, né? A partir de um ponto da estratégia, é o ponto que a gente consegue falar, olha, aqui é esperado que a gente comece a dar resultado. Se a gente não tiver resultado, conversão. Se a gente não tiver aquilo mapeado, a gente não vai dar resultado. Então, a partir do momento que a gente tem aquelas ações, a gente fala, a partir daqui a gente está competitivo com os nossos concorrentes, a gente está com uma estratégia de que é isso que a gente precisa fazer, a gente começa a traquear o que está vindo ali de SEO. Nunca você vai conseguir descolar uma métrica da outra. Isso é fato. Estou trabalhando ali com branding. Pô, isso vai influenciar o meu SEO? Vai indiretamente. Por quê? Às vezes, você está ali bem ranqueado, você está ali na primeira página do Google, a pessoa não conhece a sua marca, ela não vai comprar. Então, como que a gente começa a fazer? A gente começa a triangular, a gente começa a ver se você está investindo em branding, o que vai aumentar para você. Traquei aquilo em SEO também. Suas branded searches. Se as suas branded searches estão aumentando e você percebe que o que você já estava bem posicionado ali começa a aumentar a conversão, você começa a perceber que pode ter uma correlação. Essas correlações, elas são difíceis, porque a matemática e a estatística, ela é um pouquinho assim, às vezes a gente não tem base de dados, e isso é um erro primário que eu vejo em qualquer time, de começar a usar dados de tipo, eu tenho 100, tô falando de um número de 100 conversões, aumentou para 110, ou aumentou 10%. Não aumentou 10%, você não tem relevância estatística. Mas você pode usar isso com certeza como um sinal. Não toma isso como absoluto, mas toma isso como sinal. Então, tenta fazer as ações, pelo menos nem que seja um período curto, para você tentar analisar elas individualmente. Não é possível? Vamos trabalhar na guerra, vamos trabalhar, tem tais coisas acontecendo, mas nessas datas começaram a aumentar aqui. Outra coisa, branded search, estou trabalhando branding, aquilo vai aumentar as minhas buscas. Se aquilo não aumentou as minhas buscas, meu trabalho de branding provavelmente não tá, minhas buscas pela marca provavelmente não tá tão bom quanto esperava. Então, se eu tive um aumento ali, provavelmente foi de SEO mesmo. Outra coisa que é bastante interessante, a gente está falando de SEO. SEO, ele traz conteúdo de topo, meio e fundo de funil. Ele traz o funil inteiro. Fundo de funil converte na hora.
igual mídia paga. Tem muito, assim, muito difícil quem trabalha mídia paga com outros estágios do funil. Até tem, depende da sua estratégia, depende da sua maturidade, do seu investimento, porque quando você está trabalhando investimento em etapas mais altas do funil, não vai converter tão rápido, então muita gente foca só no fundo. E SEO é o inverso, se eu focar só no fundo de funil, eu não escalo. Eu preciso investir no topo, meio, e o fundo também, porque eu também quero dinheiro rápido. Sim. E para eu trabalhar topo e meio, quem vai converter isso, se você tiver as áreas bem definidas na sua empresa, não é o SEO. Ele só está trazendo aquela pessoa. Quem vai converter isso vai ser a sua área de inbound, a sua área de mídia paga, que vai fazer um remarketing em cima daquele usuário. Então, tem interação em todas essas marcas e você vai, só ali no final, aquela pessoa que você trouxe, que se você não existisse, você é CEO, não existisse, não seria um cliente da sua marca, porque você nunca teria trazido. Nunca teria chegado. Então, ele é uma conversão de SEO, só que é uma conversão que eu não consigo traquear tão facilmente. Como que eu preciso fazer para traquear? É legal você entender nas suas métricas se essa conversão, se ela foi assistida, se ela passou em algum momento por SEO. Então, conversar ali com a sua área de analytics para que você consiga traquear isso muito bem. E o pulo do gato. A gente trabalha muito, muito, muito no mercado com last click. Last click é para conversão fundo de funil. Se eu estou trabalhando ali com topo, meio, são pessoas que são usuários extremamente qualificados que não estão no momento da compra. Como eles não estão no momento da compra, não faz sentido eu mapear last click. Então, eu preciso que essas interações elas sejam mapeadas first click, para entender que realmente eu trouxe o usuário correto, um usuário qualificado, que ele não é esperado que ele converta naquele momento, que ele vai converter depois. Então, essa parte de entender o que está convertendo, quem está convertendo, são outras ações, se é porque eu estou fazendo branding, se eu estou trabalhando mídia paga, você precisa pensar qual métrica eu vou usar para avaliar cada tipo de ação e ver se está dando certo ou não. Não dá para eu usar a mesma métrica para tudo, não dá para usar last click para tudo, não dá para eu usar só a métrica de branding. Às vezes eu fiz uma mudança no produto, eu fiz uma mudança na navegação, então realmente você tentar separar aquilo em fases, em tempos curtos de pesquisa e validando suas pesquisas. Legal. Bom, se a gente falou de métrica me lembra nosso patrocinador, a Grimp Gestão, uma empresa de BPO e consultoria financeira. Para você que é empresário, que precisa entender um pouquinho dos seus números, dos seus indicadores, dos seus relatórios, a gente trabalha com a terceirização financeira. Então, preciso fazer ali, emitir nota fiscal, boleto, essa é a terceirização financeira. Ou eu preciso de um suporte de uma assessoria efetivamente. Então, eu já faço ali a parte do financeiro, mas eu queria ter um cuidado maior com os números, entender meus resultados, definir as minhas metas financeiras. É nisso que entra a Grimp, tanto nesse trabalho operacional como trabalho de assessoria efetivamente para o seu negócio. Bom, André, agora a gente já está indo aí para nossa etapa final do nosso programa. E aí eu sempre peço no final para o convidado deixar uma dica. Então, se você pudesse deixar uma dica para uma pessoa que está querendo aprender, está querendo melhorar o SEO dela, o que você deixaria de dica assim, básica, né, para essa pessoa começar hoje mesmo? Para essa pessoa começar hoje mesmo, como uma dica básica, eu falaria, entre em alguma comunidade. Algum grupo, um grupo de estudo, uma comunidade. Hoje eu, fazendo aqui um jabazinho também, dou aula no EducaSEO. A EducaSEO é uma escola de SEO que dá cursos. Eles têm ali uma comunidade no WhatsApp. Legal. Então, o pessoal se ajuda bastante ali. Então, seja o Educa, seja qualquer outro lugar, tem bastante lugar ali para SEO de mulheres, então esse movimento de fomentar a comunidade feminina. Então, escolhe uma comunidade que você se sinta bem, porque na comunidade a gente se ajuda. E SEO, ele tem tantas coisinhas, você estuda, por mais que você estude, na prática sempre tem alguma diferença. Sempre tem alguma coisa, alguém já vivenciou alguma coisa. Eu brinco que na vida a gente aprende no amor ou na dor. Então,
muitas vezes a gente aprende no amor, porque alguém já passou pela dor e nos deu o caminho das pedras. Então, procura uma comunidade, troca bastante com essa comunidade, aproveita, ensina o que você aprender, trabalha junto. Então, se junta numa comunidade. Eu acho que isso é uma dica bastante pertinente para qualquer área, na verdade. Sim. Não só para SEO, mas SEO, por ser tem muita coisa técnica, muito detalhe, ser uma caixinha, assim, para quem tá de fora, acho que é uma caixinha de Pandora. Eu acho que é bastante interessante essa dica. E outra coisa, documentação do Google. O Google tem muita coisa ali no Search Central deles. Coisas para Webmaster. Então, estuda ali a fundo, porque ali é do Google, mas ele vai servir como base para todos os outros. Então, estuda a documentação do Google e se filia a uma comunidade. Legal, bacana. Muito obrigado, viu? Obrigado. Achei que foi um programa ótimo. A gente conseguiu pegar tanto conteúdo aqui. Eu acho que tinha ainda muita coisa para falar. Mas só pra gente se despedir, fala aí onde que a gente pode encontrar você, um pouquinho sobre onde podemos encontrá-lo efetivamente, do seu trabalho. Perfeito. Eu tô nas redes sociais, então eu tô no LinkedIn, André Lucas Ribeiro. Eu tô no Instagram. Instagram, vocês viram ali no comecinho do programa. Embaixo, lá. andré.lucas.seo. E eu tô voltando ali pro Twitter. O Twitter vocês podem achar ali, entrando no meu Instagram, porque eu tô ali dando uma atualização nele. Então, acho que eu vou mudar ali o @. Então, sigam ali no meu Instagram. E, como eu disse, eu tenho uma aula de Keyword Research, onde eu falo bastante ali sobre um pouquinho de técnicas um pouco mais avançadas, tanto com Excel, um pouquinho com inteligência artificial, um pouquinho disso que eu contei de sair do platô. Então, essas ideias é uma aula que eu dei ali no EducaSEO, estou com projetos de dar outras aulas lá. Então, EducaSEO também, procurem aí no Google, vocês vão encontrar. A gente tem mais de 60 cursos hoje e vamos ter mais até o fim do ano para a comunidade SEO. São as minhas principais redes. E para quem gostar de um eletrônico também, dá uma olhada DJ André Luque aí, que eu tenho um trabalho, meu lado B aí como DJ. É isso aí. Valeu André. Valeu, pessoal. Semana que vem nos vemos com mais um Marketing Caos. É isso aí, valeu. Obrigado.